Olá, bom dia, meus amores, minhas amigas, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, de um modo geral, não é mesmo? Estou aqui eu de novo com vocês. Sei que eu tenho faltado aí uns 2 dias, né, que eu fiquei de vir trazer a palavra, mas felizmente não deu. Felizmente, né? Felizmente, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe até onde podemos ir e o que devemos fazer e por onde devemos seguir, não é mesmo? Ele vai nos guiando, vai nos mostrando o caminho todos os dias. E nós, como filhos, como pessoas obedientes, nascemos para obedecer o Senhor, nascemos para seguir e proclamar a sua palavra. Aqueles que são separados, aqueles que são convidados para isso, Deus nos convida, né? Todos os dias Deus nos convida para estar junto dele, todos os dias Ele nos convida para nos fortalecer, para nos mostrar o melhor caminho. Gente, aqui tem muito barulho de carro passando, tá? Eu moro próximo da rua principal, então aí faz barulho de moto, faz barulho de carro. Vocês não reparem não. Tentem ouvir de forma ver se dá para vocês ouvirem bem. Espero que estejam ouvindo bem que eu trago aqui, tá bom? E hoje eu vim falar com vocês sobre dar continuidade, né, quanto as palavras de Paulo, né? Paulo, ele vem falando, ele vem relatando quanto à a epístola, eu falei espístola, não, epístola, quanto à epístola dele, né? Quanto à primeira epístola dele, ele vem falando desde Romanos e assim, né? Eu venho trazendo esse aprendizado, né? Que eu tô aqui aprendendo também juntinho com vocês. E eu estava lendo aqui quanto à primeira epístola de Paulo, quanto a Coríntios, né? Então, nós vamos aqui entender aqui quanto a isso, sobre o que Paulo vem falando, né? Vem relatando quanto esse acontecimento, né? E quanto o que Deus queria para ele, né? O que Deus quer para ele e o que Deus quer para nós, né? Também Deus, cada um de nós, Deus colocou um dom, né? E Deus nos dá assim coisas para a gente seguir, né? Nós temos um propósito, né? O propósito de Deus está sobre cada um de nós e ele é confirmado de acordo com aquilo que Deus faz com que a gente venha sentir, né? Então, ele vai testificando na gente aquilo que devemos fazer. Principalmente aqueles que são frequentadores, né? Que ouvem a palavra do Senhor, que vão numa determinada igreja, não importa qual, mas que ouvem a palavra, aqueles que são membros e aqueles que trabalham em prol de proclamar a palavra do Senhor, aqueles que são fiéis à palavra do Senhor, aqueles que foram separados, né? Bispos, apóstolos, né? Evangélicos não, obreiros, né? Que são evangélicos, né? E os evangelistas, né? Assim como eu estou aqui com vocês. Então, Deus, ele vai nos preparando, vai nos exortando, né? De algum modo, ele vai criando em nós o desejo de manifestar a palavra dele, né? Ele vai nos ensinando, ele escolhe cada um de nós e vai nos ensinando. E hoje eu vim aqui para falar sobre isso. Mas primeiro eu quero falar quanto o apóstolo, né? O que o apóstolo Paulo, ele foi chamado, né? O apóstolo Paulo, ele foi chamado por Jesus Cristo para cumprir a vontade de Jesus Cristo. Assim, o Jesus, nosso Deus, faz conosco também. Ele chama aqueles mais improváveis. Ele chama os improváveis, aqueles que ninguém dá nada às vezes por eles, né? Aqueles que estão perdidos às vezes, né? E Deus, então, ele chama esses para proclamar a palavra dele, ele ensina, ele exorta, ele faz transformação, ele transforma o seu interior e aí, depois que ele transforma o seu interior, obviamente, aos poucos, né, o seu exterior também vai se transformando e vai se tornando você uma nova pessoa. Você se torna uma nova criatura, porque você nasce de novo, conforme a escolha
de Deus, né? Aquilo que Ele coloca no seu coração. Então, vamos aqui, eu vou ler para vocês quanto o que Paulo vem relatando, e aí eu vou explicando, tá certo? Em Coríntios, tá bom? Aqui fala no primeiro capítulo de Paulo, quando ele vai descrevendo, né, narrando, né, em sua epístola, ele vai falando que, vem dizendo assim, que a igreja de Deus, ela está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso, né? Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vós foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo foste enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Por isso que eu falo que nós precisamos sempre conhecer a palavra de Deus, tá certo? Aí no versículo de número 6, ele ainda fala assim, como o testemunho de Jesus Cristo foi mesmo confirmado entre vós. Versículo 7, ele fala de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do Senhor Jesus Cristo, o qual vós confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ele está sendo bem enfático aqui quanto ao chamado, né? Ele está explicando aqui quanto ao chamado. E aí ele fala que ele começa, então, a lembrar muitas coisas aqui na sua epístola. Ele diz aqui no versículo de número 10, ele fala assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digas todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos, um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Ele está falando que todos nós, frequentadores de igrejas, todos nós que cremos na palavra do Senhor, precisamos estar unidos e falarmos a mesma língua, ou seja, proclamarmos a palavra do Senhor de forma bem clara, para que todos possam entender. E aí diz no versículo 11 assim: porque o respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família e de Cloé, que há contendas entre vós. Então ele está dizendo que em muitas igrejas, né, os membros entre si, eles são desunidos, né? Alguns até fingem ser unidos um com o outro, fingem um para com o outro, mas não tem aquele carinho, aquele carisma pelo outro, né? Trata o outro com desdenho, olha com um olhar de desprezo, né? Despreza a pessoa, né? Faz com que aquela pessoa se sinta, vamos supor, um zero à esquerda. E aí a pessoa que está ali daquele lado fica entristecido, não é mesmo? Então, ele diz aqui também, assim, ó: quero dizer com isso que cada um de vós, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Então ele está dizendo que Deus, ele não é divisão. Deus não é divisão, Deus é união, né? Ele é o ajuntamento, é uma conexão de amor, de carinho, né? De fidelidade, de compaixão. Então ele está falando, Deus está dividido, Cristo, está Cristo dividido? Ele diz, né? No versículo de número 13. Você está acompanhando? E aí também fala assim: foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Então, ele fala sobre isso. E aí ele vem dando graças a Deus, porque nenhuma daqueles que foi batizado, senão a Crispo e o Gaio. Ele vem falando quanto as pessoas que foram batizadas e escolhidas para proclamar a palavra do Senhor, que deve haver união, não separação, porque Cristo não é divisão.
não é mesmo? Cristo não é divisão. Então ele vem explicando isso aqui claramente aqui, ele vem fazendo um apelo pela união das igrejas, apelo pela união dos membros, apelo pela união dos profetas, bispos, apóstolos, né? Os evangelistas, os obreiros e obreiras, né? Ele vem fazendo um apelo quanto a isso, que todos precisam ser unidos e falar uma só língua, uma só palavra, que é quanto ao evangelho, né? Quanto à palavra de Deus. E ele fala mais aqui no versículo de número 15, ele diz assim: para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas, além destes, não sei se batizei algum outro. Então ele faz lembrar alguns batismos, alguns que foram chamados, né? Ele começa a falar sobre isso. Paulo, ele é bem enfático aqui quanto essa apresentação dele, quanto ele quer mostrar não a autoridade dele, mas a autoridade de Deus diante de todos. Você entende? A autoridade de Deus. E aí ele vem falando quanto Cristo, né? Ele vem falando, no versículo 17 diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não faça vã. Ele quer dizer, quando Cristo morreu naquela cruz, não foi em vão, né? Ele morreu em prol de amor a todos nós, né? Ele levou consigo todos os nossos erros e pecados. Que amor é esse, né? Que amor tão grande é esse que esse Deus teve por nós. Então ele faz se lembrar, falando quanto à palavra da cruz, né? E aí ele também fala que no versículo 19, ele diz que porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Ele quer dizer que muitos, né, são muito espertinhos para algumas coisas, procuram em prol só para si e esquecem do próximo, né? Esquecem de ajudar o próximo, de fazer caridade, de mostrar o caminho que é diante do Evangelho do Senhor, que é onde vem o caminho, a verdade, né? A verdade vem daí da palavra do Senhor. Então, quando nós queremos saber qualquer coisa que esteja acontecendo na nossa vida, o melhor caminho, antes de perguntar a qualquer pessoa, ore a Deus e pergunte a Ele. Pergunte a Deus que Deus vai te dar a resposta. É assim que nós devemos fazer. Muitas das vezes nós passamos despercebidos e nem fazemos isso. Eu digo por mim mesmo, que às vezes eu falo assim: meu Deus, eu tenho que fazer isso assim, e vou, né? E nem pergunto a Deus. Às vezes eu esqueço, eu fico assim: meu Deus, tem que voltar. O que eu fiz? Porque eu preciso voltar e perguntar ao Senhor Jesus o que Ele quer, para Ele me direcionar diante de tal problema assim. Você entende o que eu falo? E aí eu me volto para Deus e peço para Ele me direcionar. Nós precisamos ser assim. Muitas das vezes passamos despercebidos, né? Despercebidos quanto a isso. Nós, em vez de primeiro perguntar a Deus, vamos direto querer resolver o assunto pela força do nosso braço. E às vezes não dá certo, dá errado, não é mesmo? Mas quando Deus está na frente, dá certo. Pode ter certeza, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, dá certo. Então, versículo 20 fala: onde está o sábio, né? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, muitos acham que os crentes, é fanático, é crente, né? Essa pessoa é doida, essa pessoa só fala em Cristo, só fala em Jesus, só fala disso e aquilo, só quer falar do Evangelho. Não, nós evangelistas, nós que somos cristãos, né? Que somos filhos do Senhor, sabemos
quanto é importante colocar Deus em primeiro lugar, mas nós temos a nossa vida também. Cada um de nós temos a nossa vida social, cada um de nós temos as nossas coisas para ser resolvido, né? Ninguém vive sem resolver as suas questões, os seus problemas. Mas diante de tantos problemas, de tantas questões, nós precisamos colocar Deus na frente, né? Precisamos colocar Deus em primeiro lugar. E aí diz aqui também, no versículo de número 22, fala assim, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados tanto justos como gregos, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Não importa, todos são chamados, né? Deus chama a todos. Quanto a ele quer separar os seus filhos, ele chama a todos, mas cabe a você aceitar ou não, cabe a você querer receber esse Deus ou não. Por isso ele fala que é crucificado, que muitos evangelistas, nós somos crucificados, nós somos ditos como loucos, né? Como pessoas que a nossa vida é só evangelho. Sim, temos que ter essa destreza, essa sabedoria que Deus nos dá de proclamar o evangelho, sim, proclamar a palavra do Senhor, levar a palavra do Senhor. E muitas das vezes somos desprezados, somos injustiçados, né? Quanto a isso somos levados a ser chamados de loucos. Mas a palavra de Deus, ela não vai ser apregoada somente para aqueles que são de Cristo, somente aqueles que estão que têm a sabedoria do conhecimento da palavra de Deus, né? Nós, como pessoas evangelistas, apóstolos, bispos, né, pastores, missionários, não importa, nós, os escolhidos, nós devemos levar a pregoar, né? Levar a palavra de Deus para tantos outros, não somente para esses que já têm o conhecimento da palavra. Né? Muitos têm conhecimento da palavra, mas não praticam. Outros não têm conhecimento da palavra, mas querem conhecer. Né? Muitos querem saber a verdade, e a verdade está em Deus, e para isso nós precisamos ter entendimento e conhecimento da palavra, tá certo? E aí vem falando também aqui no versículo de número 6, ele diz assim: porque bem verdes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Você entendeu isso aqui? Não são somente os letrados, mas também aqueles que não são letrados são chamados também. Aqueles que não têm conhecimento algum da palavra, o Espírito Santo, às vezes, o Espírito Santo cai sobre aquela pessoa de tal forma que a pessoa, às vezes, não tem nem estudo suficiente, mas fala da palavra do Senhor como nunca, de uma forma tão eficaz, tão esplendorosa, que você vê a presença do Espírito Santo naquela pessoa. Às vezes, nós buscamos na palavra de conhecimento, entender mais, mas não conseguimos transmitir a palavra do Senhor de tal forma como uma pessoa que não é letrada. Eu conheço uma pessoa que não é letrada. Você precisa ver a pessoa falando do Espírito de Deus, pregando a palavra de Deus. É lindo demais, é maravilhoso. Eu choro de tanta emoção, não emoção pela palavra somente, mas de ver naquela pessoa a grandeza de Deus sobre aquela pessoa. Você entende o que eu falo? É lindo demais, é maravilhoso. O Senhor, quando escolhe os loucos, né? Muitos são escolhidos, muitos os improváveis, né? A palavra de Deus assim, ele escolhe as pessoas improváveis, que não sabem falar direito a palavra, mas quando o Espírito Santo habita sobre essa pessoa, quando acha que está fraca, ela está forte, ela se fortalece, porque o Espírito de Deus habita sobre ela. Você entende o que eu falo?
E aí no versículo de número 28, diz assim: e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezáveis, e as que não são para aniquilar as que são. Acabei de falar quanto a isso, não é mesmo? Deus escolhe, Deus não somente aqueles que já têm o conhecimento, os letrados, né? Aqueles que são estudados, mas Ele escolhe também os desprezíveis, aqueles que não têm conhecimento da palavra, aqueles que são pessoas que buscam estar na presença do Pai, mas não sabem às vezes nem ler, nem escrever, mas conhecem quanto a palavra, né? Por ouvir, o ouvir, né? O ouvir através de uma oração, através de um louvor, tudo isso traz naquela pessoa, na pessoa que tá buscando a presença do Pai, traz o batismo do Espírito Santo, né? Precisamos, todos nós, ser batizados com o Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo, ele continua neste caso, deixa eu chegar um pouquinho mais para cá, e mudar um pouquinho aqui, ele continua, então, na sua epístola, a narrar quanto conhecimento, né? Até ele vem falando quanto ao conhecimento de si próprio, né? Ele vem falando quanto, ele vem enfatizando o quanto, o que Deus preparou para ele, o que Deus quer que ele faça. Eu achei que ficou um pouquinho escuro, deixa eu trazer para cá mesmo. Então, o apóstolo Paulo, ele vai enfatizando quanto a isso, né? Quanto o que Deus quer que ele faça, né? Então, aquilo que Deus quer que ele viva. E aí, Paulo faz, na história, depois eu vou continuar falando para vocês, ele faz com que o povo comece a lembrar todas as coisas que vem proclamando, né? Vem falando na palavra de Deus quanto ao Evangelho, que são as coisas importantes, né, que vem falando. Não pelo fato de só ele querer proclamar, mas pelo dom que cada um recebe. Cada um de nós temos um dom, né? Cada um de nós recebemos um dom. E aí Deus vem transformando a vida da gente. Você entende o que eu falo? Então, o que eu quero que você entenda aqui, eu não li aqui, eu li quanto a saudação, né, falando quanto a isso, e aí vem falando sobre que quanto as pessoas desprezíveis, né, mas eu não dei continuidade aqui a ler aqui sobre aquele que se gloria, né, se gloria não de si próprio, mas em glorificar o nome de Deus. Você entende? Então, o apóstolo Paulo, Deus o preparou em todo o tempo para ele viver o propósito, de Deus, né? E é assim que Deus quer. Quando Ele quer, Ele estabelece em nós aquilo que Ele quer que aconteça na nossa vida. Você entende? Ele estabelece em nós aquilo que Ele quer que aconteça na nossa vida. E Paulo, ele fez lá, fez com que o povo lembrasse quanto as coisas importantes que havia acontecido e que estariam para acontecer. Então, ele destaca a importância do amor, né, da caridade um para com o outro. Ele fala sobre isso. Nós vimos lá em Romanos, e ele vem falando, né? Ele vem falando muitas coisas que aconteceu naquela época. E também que ele fala sobre a imoralidade, ele fala sobre o caráter, né, que a pessoa tem que ter, né? E ele ensina que o Espírito Santo, ele habita no corpo da gente. Ele habita num corpo que é um corpo que precisa de estar
limpo, vamos dizer assim, né? Um corpo que precisa estar limpo para o Espírito Santo habitar, para que você seja batizado. E para isso, até nos dias de hoje, nós precisamos nos autodisciplinar. Como que a gente se autodisciplina? A gente se autodisciplina quando a gente começa a buscar em Deus, quando a gente começa a conhecer da palavra do Senhor Jesus, quando a gente começa a se comportar de forma adequada, né? Quando a gente se veste de forma adequada, né? Tudo Deus vai transformando, vai mudando a gente, né? Ele vai testificando em cada um de nós tudo que nós devemos fazer e também Ele testifica o dom de cada um de nós. Uns têm dom para cantar, outros têm dom para pregar a palavra, outros têm dom para ser um engenheiro, vamos supor assim, né? Fora do sagrado, né? Fora do que se diz respeito à igreja. Mas dentro da igreja, muitos têm dons, cada qual com o seu dom. Um para pregar, um para ensinar, um para louvar, um para limpar. Você entende o que eu falo? Cada qual com o seu dom. Então, Deus, Ele lhe deu um dom. E Ele dá o dom para cada um de nós. E nós precisamos, com isso, ter conhecimento e ter integridade, né? Ter conhecimento da palavra dele e ter integridade. Integridade é ter um bom caráter. Veja bem, quem conhece as Escrituras, quem busca e conhece a Deus, este está se fortalecendo na fé. Quem conhece as Escrituras, quem busca e conhece a Deus, está se fortalecendo na fé. Até esses que não são letrados, mas que ouvem, né, hinos, né, louvores, que ouvem a palavra, esses estão buscando a Deus de alguma forma, mesmo que não saiba ler. E ele está buscando a Deus, então ele está se fortalecendo na fé, e essa fé é uma fé que é espiritual, né? A fé espiritual de Deus. E com isso ele vai chegar, toda pessoa que fica assim em busca de desenvolver-se, né, quanto ao sagrado, essa pessoa está buscando chegar para si a salvação, né? Porque buscar a Deus não pode ser uma coisa qualquer, não é buscar em vão, né? Quando nós buscamos a Deus, nós temos um propósito para isso, né? Por que buscamos a Deus? Porque nós queremos crescer em fé, porque nós confiamos em Deus, porque nós temos a certeza do propósito dele na nossa vida, porque nós sabemos que ele é vivo e que a palavra dele é agradável para todos nós, que ele nos ensina de alguma forma a chegarmos ao nosso objetivo, né? Então Deus, ele vai sempre nos justificar, ele com sua autoridade, ele vem nos liderar, ele vai liderando a gente, vai nos guiando, vai nos dando direcionamento quanto a tudo que devemos fazer. Então, permita-se que ser guiado por Deus. Permita-se, deixe com que Deus te guie, né? Busque mais, entre mais em estar convivendo com pessoas, né? Que são pessoas que gostam de ouvir a palavra, são pessoas que buscam estar diante de Deus, porque Deus, ele na sua grandeza, ele exalta, né? Na grandeza dele, ele exalta aqueles que são desprezados, ele exalta aqueles que são injustificados, ele exalta aqueles que são perseguidos. Deus sempre exalta os perseguidos, os injustiçados, os que estão sofrendo de alguma forma e que por alguma circunstância qualquer, mas que o busca. Então, aquele que busca, que está sempre buscando nele, nós aprendemos isso com Paulo aqui, né? Nós aprendemos que aquele que busca em Deus, né? O ensinamento que ele nos dá aqui é que quando buscamos, cada vez que buscamos ele, mais nós
nos fortalecemos na fé e Deus vai transformando o nosso ser. Deus transforma o nosso ser. Somente pela ação do Espírito Santo que somos transformados. A minha irmã Cássia, vocês estão vendo a Cássia? Tá ali, tá ali se ajeitando para sentar no sofá. Ela tá aqui ouvindo eu falar para vocês. Então, gente, o convencimento de, que Jesus, que o próprio Deus te dá, esse convencimento, ele te dá, ele te faz ser uma pessoa capaz de pregar a palavra dele. Ele te faz ser uma pessoa capaz em tudo quanto qualquer coisa que você for fazer, desde que você coloque ele em primeiro lugar. Mas para isso é necessário aquela intimidade, uma intimidade com Deus. Precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos ter muita intimidade com Deus para a gente poder viver, né? Viver as grandezas de Deus, viver as coisas de Deus, né? Viver as coisas de Deus, que eu quero dizer, é viver aquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas, tá certo? Amanhã eu venho com vocês trazendo mais alguma coisa em nome do Senhor Jesus. Eu espero que você tenha entendido aqui a minha palavra, que você leve em conta e deixe que Deus dirija os seus passos e deixe que Deus vai te liderando, que Ele é o nosso líder, né? É Ele que vai liderando as nossas vidas, mostrando de forma bem bacana como devemos seguir, não é mesmo? Que somente Ele que pode nos fazer renascer, né? Nascer de novo. E nascer de novo só em Cristo, tá bom? Só em Jesus Cristo. Olha, um bom dia para vocês e até daqui a pouco, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau. Até daqui a pouco. Compartilhe a palavra. Não, compartilhe, eu esqueci de falar, né? Hoje eu esqueci de novo de falar para vocês novos que estão chegando. Eu sou Elizabeth Guilhermino, tá bom? E eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas e leve a palavra amiga para alguém. Seja você também um evangelista, uma pessoa que gosta de pregar a palavra de Deus, tá certo? Então, muito bom dia para vocês, uma boa tarde, uma boa noite, que Deus abençoe grandemente e até mais. Tchau.